Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Rosângela e venho aqui hoje para mais uma linda história bíblica, uma história cheia de coragem. Você tem medo? Você tem medo do quê? Você pode me dizer alguma coisa que te deixa com muito medo? Medo do escuro? Medo de andar sozinho nas ruas? Ah, isso sim é muito perigoso, não é mesmo? Mas hoje a nossa história bíblica é lá no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 6. Também versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Nessa história conta a história de um rei muito medroso. Este rei, ele ficava imaginando muitas coisas e ficava com muito medo, tomando decisões muito precipitadas. Essa história aconteceu lá no Egito. E o rei, na época, ele era um rei muito malvado e começava a ficar assim pensando: olha, como a população egípcia é tão menor em relação aos israelitas. Essa população está crescendo muito, está se multiplicando. Ai, eu estou com medo, estou muito preocupado com tudo isso. Eu preciso resolver isso. Eu preciso convocar todos os meus súditos para agir de uma forma muito inteligente, para acabar de vez com esse povo hebreu. Então ele convidou os seus súditos, eles tiveram uma ideia, eles fizeram um decreto muito terrível. Eles resolveram que todos os meninos que nascessem deveriam morrer. Então, o rei muito malvado chamou as parteiras da época, as parteiras que faziam o parto das mulheres hebreias. Parteiras é como se fossem as enfermeiras no tempo de hoje, crianças. Decretou e elas teriam que fazer o parto das mulheres, ajudarem os bebezinhos a nascerem, e elas deveriam matá-los. Porém, as mulheres hebreias, elas eram muito fortes e tinham seus bebês sozinhas. E as parteiras, elas resolveram a não obedecer às ordens do rei. Elas resolveram temer a Deus e deixarem os meninos sobreviverem. Que boa ideia, não acham, crianças? Deixar os bebezinhos crescerem com suas famílias. E assim, sabe o que houve? A população israelita se multiplicava cada vez mais e mais. E o rei começou a olhar aquela população enorme e começou a ficar com muito medo. E o rei malvado pensou: eu vou ter que resolver essa situação. Então o rei teve um plano de dar mais trabalho para o povo de Israel, escravizar o povo de Israel cada vez mais, dar mais trabalho e afligi-los. E a cidade de Egito começou a crescer, tudo porque o povo de Deus estava sendo escravizado. Aí o rei tomou uma decisão. O rei chamou as parteiras até lá, para saber o que havia acontecido. Por que a população continuava aumentando cada vez mais? Aí o rei chamou as parteiras e perguntou a elas o que houve. E elas falaram: as mulheres hebreias, elas são muito fortes, elas têm seus bebezinhos sozinhas e não conseguimos matá-lo. Sabe, criança, essas parteiras foram abençoadas por Deus, porque elas temerem a Deus. Elas não se amedrontaram com o decreto do rei e elas foram abençoadas por isso. E foram tempos muito difíceis. A morte estava ali, rondando toda aquela população. Muitos estavam com medo de perderem seus bebezinhos.
E como a população de Israel estava cada vez mais se multiplicando, mesmo com todo o sofrimento, com toda a escravidão, o povo de Israel estava se multiplicando. Aí o rei então resolveu fazer um outro decreto. Ele decretou que todos os meninos deveriam ser lançados no rio. Ai, quanta maldade, não é mesmo, crianças? Nossa, mataram os meninos, porque assim eles pensavam, os bebezinhos, os meninos mortos, irei eliminar a raça hebreia. Todos os israelitas irão ser exterminados, porque eles podem ser fortes. Há muito mais hebreus do que egípcios. Aí o que pode acontecer? Eles podem se unir com os inimigos contra nós, podem lutar contra nós, os egípcios, e eles podem vencer, eles podem fugir. Ai, o que será de nós? O rei estava assim todo preocupado, com muito medo, tomando decisões precipitadas sem pensar direito, né, crianças? Não tinha motivo nenhum para tanto medo, tomarem tantas decisões erradas. E nessa mesma época, crianças, havia uma mulher chamada Joquebede. A Joquebede, ela já tinha 2 filhos e estava esperando o terceiro. A primeira era uma menina, a Miriam. E o segundo filho era Araão. Miriam tinha mais ou menos 10 anos. Araão tinha 3 anos. E ela estava esperando um outro bebezinho. Ela não sabia ainda o que era o bebezinho. Será que era menina ou será que era menino? Ela não sabia. Mas ela tinha fé em Deus que tudo iria ficar bem. Aí, com o passar dos meses, nasceu o bebezinho. Nasceu o bebezinho dela e era um menino. E ela olhou para aquele bebezinho e disse: ai, como é formoso o meu bebê. Esse meu bebê vai ser uma criança cheia de Deus. Eu vou ensinar essa criança tudo sobre o povo de Israel, o amor de Deus. Esse bebezinho vai ser um grande líder. Crianças, Joquebede estava cheia de sonhos, de esperança que Deus havia colocado em seu coração. Então, ela conseguiu guardar o bebezinho bem escondidinho na sua casa. E todos os dias ela ninava esse bebezinho, ela não deixava o bebezinho chorar. E por 3 meses ela conseguiu esconder esse bebezinho. Mas com 3 meses, ele já começou a chorar, já começou a querer se levantar, porque ele estava tão grande e ela não conseguia mais escondê-lo. Crianças, sabe o que ela fez? Vocês acham que ela sentiu medo? Você acha que passou para a cabeça dela que deveria lançar o bebezinho no rio, crianças? Não, sabe o que ela fez? Ela teve muita fé. Durante esses 3 meses, ela com o bebezinho no colo e ela orando, buscando a Deus. Então ela teve uma grande ideia. Ela ouviu a voz de Deus. Sabe o que ela fez, crianças? Vou mostrar para vocês. Ela teve uma ideia muito maravilhosa, uma ideia de Deus. Ela pegou um cestinho e preparou com muito carinho. Colocou o bebezinho dentro. Colocou o bebezinho dentro do cestinho e preparou. Ela deixou o bercinho impermeável. A água não ia derrubar o cestinho. Então ela foi até o rio e colocou o cestinho entre os arbustos com todo cuidado. Colocou e o cestinho foi indo, bem lentamente. De repente, o cestinho parou bem próximo, ficou ali onde a filha de Faraó estava se banhando. E enquanto ela se banhava, ela então chamou as suas empregadas e pediu para que abrissem o cesto. Então ela foi abrir o cesto e pegou
aquele bebezinho e viu que ele estava chorando, e a filha de Faraó sentiu tanta compaixão do bebezinho, pegou no colo e disse: ai, vai ser o meu filho, eu vou cuidar desse bebezinho com todo carinho. E entre os arbustos estava a irmãzinha dele, a Miriam. Miriam estava assim olhando tudo o que estava acontecendo, e quando a filha de Faraó pegou o bebezinho, Miriam chegou, apareceu e disse assim: olha, eu sei uma pessoa que pode ser a babá desse bebê. A senhora quer que eu pegue ele, que eu vou chamá-la? A filha de Faraó disse: então vá. E assim ela fez. Correu e chamou a Joquebede. Joquebede foi até a filha de Faraó e ela disse: olha, cuide do meu filho até que ele fique grande e não precise mais se amamentar. Aí a filha de Faraó, ela ofereceu a Joquebede um salário. Olha só, crianças, Joquebede que estava passando por situações tão difíceis, preocupada, mas ela temeu a Deus, ela foi fiel, ela não se amedrontou com o decreto do rei em lançar o seu bebezinho no rio. E a filha de Faraó ainda ofereceu um salário para que Joquebede ainda cuidasse do seu filho. Joquebede levou o seu filho para casa e cuidou dele com todo amor e carinho, até o momento que ele estivesse grandinho. Aí levou para a filha de Faraó. E o menino foi criado como um príncipe em um castelo, com todo cuidado, com todo luxo. Tá vendo só, crianças? Quando nós confiamos em Deus, Deus tudo faz por nós. E assim que a filha de Faraó recebeu o menino grande, a filha de Faraó pegou o menininho e disse: o nome dele vai ser Moisés, porque ele foi retirado da água. E assim Moisés se tornou um grande líder. O sonho que Joquebede teve com o filho, Deus realizou. Porque Deus é fiel, porque Deus cuida de nós. E sabe, crianças, Moisés foi escolhido para ser um líder, para libertar o povo da escravidão. Porque o povo de Deus vivia como escravos naquele lugar, trabalhando, sofrendo, não tinham liberdade. E hoje, criança, vocês sabem que nós temos um Salvador? É? Deus já enviou ao mundo um Salvador para nos libertar do pecado. Porque o pecado é o que nos escraviza hoje. E Jesus veio para nos libertar. Deus enviou o Salvador do mundo. Porque quando Deus olhou o mundo lá de cima, Ele viu a terra e não havia mais ninguém que se salvasse. Todos estavam no pecado, escravizados por fazer aquilo que não agrada a Deus. Por isso que Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para nos salvar. E quando Cristo veio ao mundo também, foram momentos muito difíceis de perseguição, mas as suas mães, a Joquebede, a mãe de Moisés, e Maria, mãe de Jesus, elas tiveram muita fé, acreditaram em Deus, acreditaram nos sonhos. E Jesus Cristo veio ao mundo. Tudo Ele venceu para nos salvar. Ele deu seu sangue na cruz do Calvário, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje Ele está vivo para nos libertar de todo pecado. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. E você, criança, você quer ser liberto por Jesus? Você quer se libertar do pecado para ter certeza da sua salvação? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa receber o Senhor Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Tudo Ele já fez por nós. É só uma decisão sua, você que está em casa ouvindo essa mensagem.
Você pode entregar o seu coração para Jesus. Você pode receber Ele como seu único Salvador. É só você querer abrir a sua boca e dizer sim para Jesus. Sim, nos tornarmos livres do pecado. Que coisa boa, não é mesmo, criança? Jesus nos libertou de todo o pecado. Hoje somos um povo livres. Livres para fazermos o que a gente quer na presença de Jesus. Livres do pecado, livres daquilo que nos condena. Que alegria, não é mesmo, crianças? E você que já é salvo, você que já recebeu esse Senhor Jesus como teu Salvador, você pode falar para os seus amigos desse Jesus tão lindo, esse amor tão grande. Porque Jesus é quem nos dá força para enfrentar o mal, nos dá coragem para fazer aquilo que a gente tem medo, né? Sentir medo, crianças, às vezes é bom. Quando a gente vai atravessar uma rua, a gente precisa ter medo, olhar dos lados. Mas sentir muito medo também é pecado. Por isso que precisamos de Jesus, para que conseguimos vencer todo medo, todo pecado e sermos livres. Tá, crianças? Eu vou fazer uma oração neste momento, tá? Vamos orar junto com a tia Rosângela? Deus querido, Deus amado, soberano, põe na sua presença, Pai, todas essas crianças que estão ouvindo essa história, Pai. Que o Senhor esteja com elas, Pai. Que o Senhor as encoraje, Pai. Que o Senhor entre no coração delas, Pai. Que elas consigam, Pai, andar nos teus caminhos com a sua força, Pai. Que elas jamais se desviem do seu caminho. Porque o Senhor tem grandes sonhos para essas crianças, Pai. Que o Senhor as proteja, que o Senhor as cuide, Pai, de todo o mal. E que elas jamais se desviem do seu caminho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tchau, crianças. Até a próxima história.